Sem Dentes, Banguela Records e a turma de 94. Como começou isso? Não foi, a ideia não foi sua, foi? Não, a ideia foi do Alexandre Petillo, que é um jornalista aqui de São Paulo também, que me lembrou que o Banguela Records, que foi aquele selo que os Titãs fizeram com o Miranda lá por 93, 94, estava fazendo 20 anos. Eu falei, isso não é possível, né? Mas muita coisa está fazendo 20 anos ultimamente. E ele achava que era uma boa efeméride. Rapidamente a gente percebeu que a gente não ia conseguir cumprir a agenda de entregar por conta dos 20 anos. Mas aí também a gente começou a fazer muita entrevista. Pô, foram 22 entrevistas para o filme. Meus outros filmes tinham 5, 6. E a gente viu que tinha muita história boa e tinha uma história por trás do Banguela, que era uma história muito bonita, que era a história de uma geração que cresceu ali no meio da crise do começo dos anos 90, cresceu no meio do ensanduichamento que a indústria do disco ali, do axé, do sertanejo estava fazendo, e com uma mentalidade do que a gente chamava de alternativo na época e da cultura independente, começou a fazer muita coisa interessante. E não só música, né? Selos, grifes de roupa, revistas, numa era pré-internet. Então, me pareceu que era um período assim, muito esperançoso, muito bonito, e uma história que precisava ser registrada como história mesmo. Tem até um trecho no filme que entra os sertanejos e o axé, que rolou até uma cantada junto ali no cinema, e olha que só tinha alternativos. Hoje os alternativos estão fazendo tributo ao Raça Negra, né? Então tá tudo certo. As armas estão no chão, né? Mas... E eu acho bacana que o filme ele também não vilaniza, assim. Ele não tem absolutamente nenhum comentário moral ou estético a tecer. Na verdade, eu acho que uma das coisas que o filme mostra na sua subtrama, assim, é de que essa é uma das histórias dos anos 90. Os anos 90 começou ali uma multifacetação que hoje a gente tem num nível quase inadministrável, né? Dos nichos, das microcelebridades, dos Cristianos Araújo, sabe? Caras que são gigantescos, mas que o outro nicho simplesmente não tem relação. Isso começou ali naquela época. E aí eu fiquei pensando também, essa é uma época de alguns selos, né? Tem até o Dado, o Pena, o Dado Villa-Lobos e o Pena Schmidt estão no filme. Por que o Banguela, né? Eu acho, depois eu pensei nisso, por que o Banguela? Eu acho que porque o Banguela durou menos. O Banguela durou menos e ele conseguiu sintetizar, justamente por ter durado menos, ele conseguiu encapsular esse espírito da época dele, inclusive esteticamente, que era essa coisa da mistura da música cosmopolita, ou rock, ou seja lá como o nome que a gente queira dar, com esse entusiasmo pela cultura brasileira. Então tem Raimundos fazendo forró-core, o Mundo Livre fazendo mangue beat, né? Então eu acho que pelo fato de ter durado 1 ano e pouco, conseguiu preservar esse espírito que rapidamente se diluiu, tanto que os próximos contratados do Banguela seriam o Party Up, que depois virou Toy Shop, que era uma banda de punk bubblegum cantando em inglês. Então, rapidamente, esse espírito efervescente ali da geração de 94 iria se perder de qualquer maneira. Mas, por causa disso, ele conseguiu preservar uma história muito bacana de ser contada. Ninguém tinha parado para pensar até então que aquela semente que os Novos Baianos, Alceu Valença, sabe, a turma de Pernambuco, Zé Ramalho, os Mutantes, aqueles caras todos tinham lançado ali na virada dos anos 60 para os anos 70, conseguiu entrar na indústria com o Skank vendendo 2 milhões de discos, sabe? Então eu falei assim, olha, prestem atenção nessa história, é uma história muito interessante. E para quem não sabe, a gente não explicou o que é o Banguela Records, mas é um selo da Warner, que o Miranda junto com os Titãs começaram, né? Resumindo, é isso. Tem uma história do Miranda ali que... O Miranda é um contador de histórias de primeiríssima, né? Exatamente. Quantas horas você gravou com o Miranda no filme, né? Eu acho que foram umas 4 horas de conversa. E tá tudo lá quase, né? Porque não dá para editar o Miranda. Ineditável o Miranda. Mas ele conta uma história de como começou, né? O Miranda ele era repórter da revista Bis. Até por isso o Banguela é muito sintomático ali, por também ter essa perna na imprensa. E ele foi fazer uma reportagem com os Titãs, que estavam lançando o Titanomaquia, que era o seu disco mais grunge, inclusive produzido pelo Jack Endino, que era um produtor do Nirvana ali, aquela coisa toda. E ele meio que mostrou
as demos, as fitas cassete que ele arrastava para todo lado. Isso também é uma história muito maravilhosa. Boa, né? E os Titãs, como todo mundo, ficaram muito impressionados. Não, pensa, você ouvir de uma vez só bandas completamente desconhecidas, Raimundos, Chico Science, Graforrest Filarmônica, Mundo Livre S.A., Wojciech, os caras ficaram loucos, né? Como todo mundo ficava. E ali naquela conversa o Miranda convenceu os Titãs a abrirem com ele um selo independente, à moda dos selos que já estavam surgindo naquela época. O Caos é anterior a isso, né? A Tinnitus do Pena Schmidt é anterior a isso, a Rocket do Dado Villa-Lobos é anterior a isso. Então, quer dizer, as cartas já estavam na mesa ali. Então, o que eu acho que o Banguela e os Titãs de Miranda conseguiram fazer foi dar exuberância para isso e tornar isso a coisa mais folclórica possível, né? E eles fizeram muito bem, né? Fizeram muito bem. Ele conta também que aí ele deu um golpe, ele deu uma entrevista, a entrevista saiu antes. Cara, isso foi incrível. Porque, imagina, os caras estavam lidando com a Warner, né? Que era um braço ali, no meio da fusão com a Time, né? Era uma coisa ultra corporativa. E queria distribuir e financiar o selo, né? Esse era o acordo ali. E não saía, simplesmente isso não saía. E aí o Miranda teve a ideia de levar para a imprensa isso, né? Levou para a Ilustrada, para a Folha. Talvez o pessoal de 15, 16 anos não tenha ideia da importância, da penetração de que sair na Ilustrada tinha em 1993 ali. E com a colaboração do nosso amigo André Forastieri, os caras armaram uma presepada na imprensa, que era comunicar para o mundo que havia um selo, que na verdade não havia, que se chamava Banguela, que na verdade não se chamava, e que tinha um cast completamente acordado, que na verdade não tinha. Nossa, Miranda! Esse é o Miranda. É muito divertido, isso é muito divertido. E o Miranda, na época, ele se dizia que era um herdeiro espiritual do Carlos Imperial, né? A gente não achava engraçado isso, mas hoje faz todo sentido. Não, e as fotos dele no filme, enfim, tudo é maravilhoso. Uma coisa no filme também você falou agora do jornal, né? Era uma época em que jornal fazia sentido, em que rádio fazia sentido, em que televisão, em que tudo fazia sentido, tudo né? Fazia sentido. E é bacana registrar, foi o último suspiro da indústria da cultura conforme a gente conheceu na maior parte do século XX, né? Ali com as gravadoras, com as grandes empresas, com a importância da Folha ou da Bis e de alguns jornalistas, essas coisas todas. Mas eu acho que ali tem uma coisa que sobrevive e que para mim é algo de que eu sinto falta, que é a direção artística. Direção artística não tem a ver com gravadora, não tem a ver com selo, com dinheiro, nada disso. É um filtro, você acha? Eu acho que é. Que é diferente de curadoria. É engraçado, né? Eu que sou dessa outra época não sinto falta, né? Eu vejo de um outro jeito. Eu sinto muita falta, Roberta, porque eu acho que com a possibilidade de você gravar a sua música em casa, você distribuir em casa e ter seus próprios canais, eu sinto muita falta de um editor para o músico. Assim como existe um editor para o jornalista que fala, cara, tá genial isso aqui, mas o título tá esquisito, o lead sobe um pouquinho, tá faltando mais sintetizar um pouco melhor isso, ou repete esse refrão, ou não esquece do solo, ou como é que a gente vai cantar junto, ou o refrão sobe o tom uma oitava em vez de abaixar, sabe? Coisas de edição, um olhar de fora. Eu acho que essa geração teve muito isso. Outras gerações também tiveram. O Pena Schmidt na Warner, ele era esse cara. O Liminha na Warner, com todo o papel controverso dele. Mas aí não tinha um cara também que decidia um pouco... Né? Para cada bônus tem seu ônus também, né? Que é engraçado, né? Eu acho que estou mais acostumada com a geração de todo mundo se joga na internet. Eu acho que quase tem um filtro natural ali que os mais... Mas por outro lado, pouquíssima coisa dessa geração chegou ao grande público, né? Pouquíssima coisa de geração conseguiu, como os Raimundos chegaram, como o Skank conseguiu. Imagina, eram bandas com propostas muito mais agressivas, se a gente for pensar. Hoje a gente vê artistas que têm ali um veio pop, uma vontade pop, um talento pop de comunicar, e que falta aquele cara de falar assim, cara, que tal uma mixagem que seja radiofônica?
sabe? Isso. Sei. Que tá um refrãozinho aqui repetido. Pensa melhor nessa letra. Conversando com o Leone, por exemplo, para a gente falar de uma geração anterior, ele lembra das horas que ele ficava no estúdio ainda, tentando achar um refrão melhor do que fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. Sabe? O cara até o último segundo ali, Sei. tentando fazer alguma coisa que comunicasse melhor a ideia que era dele ali, né? E da Paula também. Eu acho que falta um pouco esses clientes ao longo do caminho antes de chegar para o grande público. Pode ser. Sabe? A gente tem aquela discussão infindável aí, que é o querer ser pop ou não, que você acha que todo mundo quer ser ou não quer ser, que é uma outra discussão. É uma outra discussão, é verdade. Anos. Mas eu vejo muita gente com esse talento pop. Sim. Mas eles queriam naquela época. Você acha que todo mundo quer, né, na verdade? Eu tendo a achar que uma boa parte das pessoas, ou pelo menos a maioria, quer fazer isso, quer ter uma carreira, quer ter um olhar assim, de falando, daqui a 5 anos eu vou estar fazendo isso. O artista vai dizer que não, entendeu? Normalmente ele fala, imagina, estou fazendo isso para dar vazão ao meu sentimento, mas eles não fizeram nada que eles não quisessem, né? Eu acho. Ou você acha que sim, naquela época? Na produção do disco, tipo, faz mais acho que o Miranda conta uma história de alguma coisa que eles não queriam. É muito embolado. Você quer mais conversar comigo nesse momento ou você quer mais que as pessoas vejam essa conversa? Você consegue separar? É difícil separar, mas está embolado. Está embolado. Agora, para fazer com que as pessoas vejam, a gente tem que saber o ângulo. Rolou um pensamento. Entendeu? Tá rolando um será que eu quero mais que as pessoas vejam? Tá rolando uma filosofia. Tá rolando momento tipo, filosófico, será que tudo isso é uma falsidade? Eu não estou conversando com ele de fato. Né? Mas eu acho assim, será que a gente não desperdiçaria o Skank, os Raimundos, o Chico Science, caras assim todos, se eles não tivessem essa perspectiva? Hoje muitas bandas não têm nem a perspectiva de tocar numa rádio, por exemplo. A gente sabe como são a maior parte das rádios que tocam música brasileira, né? Entre nós aqui. Sim. Mas um pouco por isso, não? Com certeza. Hoje há uma crise de oportunidade, né? Eu estava conversando isso com o meu primo, na verdade, e ele dizia assim, puxa, faz tempo que eu não ouço nenhuma banda que toque meu coração, como as bandas dos anos 80 tocaram. Falei, cara, na época a gente tinha o coração mais mole também, né, cara? Tem um pouco isso, né, também. Porque a nossa vida era mais besta, mas também porque a circunstância era... A gente jogava com um espírito mais aberto. Eu vi o Frejá falando sobre isso. Ele falou assim, a hora da música nova é a hora que as pessoas vão comprar cerveja, sabe? O Miranda também, ele fala isso no filme, né? Ele fala, o pessoal fala que não acontece nada em 90, que só acontece em 80 e que não acontece nada em 90. E que é tudo isso, né? Mas é um pouco, rola um saudosismo de cada um em sua época, né? Eu acho que em algum momento a gente começou a explicar para as pessoas que esse crivo do tempo era a coisa mais importante. Eu acho que também um pouco pela voracidade da indústria, o público se protege, dizendo assim, não, eu só vou consumir o que não for moda passageira. Mas é um absurdo, porque o Roberto Carlos foi moda passageira, os Beatles foram moda passageira, o Led Zeppelin era um trend, assim, sabe? O Pink Floyd, e eles sobrevivem por uma série de circunstâncias que vão além do talento deles, mas se a gente tiver essa postura saudosista e não, bom era no meu tempo, a gente está ferrado, cara. Se a gente pensasse assim, a gente já está nas árvores comendo piolho até hoje, sabe? Total. Tem que tomar cuidado. Eu fico pensando isso, eu tenho medo, eu fico pensando, tem que tomar cuidado para não ser tão defensora da época em que vive. É por isso que o filme termina do jeito que termina. Não vamos revelar o segredo aqui para os espectadores, mas tem todo um, né? We Are The World. Que a gente falou assim, tem o momento We Are The World, mas porque a gente falava assim, cara, tem uma história muito legal aqui, e essa história numa geração pré-internet, a rapaziada fez, entendeu? Fez mesmo, entendeu? Fez selos, fez grifes, fez revistas, fez um monte de coisa e começou a produzir. Na verdade, essa geração que a gente chama de turma de 94, ela é gestada num mundo completamente devastado, que era o mundo do Collor, cara. O mundo de 92, assim, que não tinha nada de nada, não tinha gravadora. Eu lembro de uma entrevista do Nelson Motta para a MTV dizendo assim, cara, ele era diretor na Warner na época, eu não gosto de lembrar disso, mas ele foi diretor na Warner, diretor artístico, e ele falava, não, nossa banda de rock é o R.E.M. Entendeu? Entendi. Que se não é igual hoje,
É pior do que hoje, talvez, porque era essa a realidade. Então, essa geração que ia fazer fitinhas cassete e vender nos shows, e fazia camisetas, e fazia selos de demo, imagina, era uma geração que, com um espírito que vem muito a calhar nos dias de hoje, né? E fez, entendeu? Hoje eu acho que se perdeu um pouco. Então, na verdade, essa é a história que a gente queria contar. É a história, né, desse selo e de tudo que dessa ele reflete, mentalidade, né? Exatamente. E também um pouco desse espírito da vontade de soar brasileiro e de soar global também, que estava em todo mundo. Né? Mundo. Em determinado momento você fala assim, o Jorge Ben era a referência para o Mundo Livre, para o Skank, para o Chico Science, para as bandas mais, para o Sepultura, né? O Max foi gravar um Babaraúma logo depois, né? Então, quer dizer, era uma coisa muito interessante. Então, essas são as duas grandes mensagens, a da estrutura, da cultura e da música, que são duas mensagens que meio que se perderam, sabe? Não tem nada a ver com a genialidade, naquele tempo era bom, então, não, eu não tenho dúvidas de que hoje se faz uma música muito mais interessante do que se fazia naquela época. Eu só lamento porque me parece que a perspectiva dessas pessoas que fazem música hoje é mais curta do que a perspectiva, o olhar, o horizonte das bandas que faziam música em 94. Eu não sei nem se eu olhar, mas é que tanta coisa mudou. Acho que o Miranda é meio prova disso, né? O cara tá aí produzindo um monte de gente, né? Fazendo um monte de disco, mas é diferente, né, eu acho. O impacto que uma banda pode ter também hoje. Exatamente, exatamente. Hoje eu acho que a gente está muito mais à mercê, para chegar no grande público, a gente está muito mais à mercê da trilha da novela do que a gente já teve em qualquer momento da história. É muito desesperador isso. Os caminhos alternativos são tantos e ao mesmo tempo são tão poucos. Em 94 nós tínhamos várias revistas de música. Hoje nós não temos nenhuma. Né? A gente tinha E revistas, né? De tudo quase, né? Inclusive de qualquer coisa. Inclusive de qualquer coisa. Mas a gente tinha canais alternativos um pouco mais evidentes. A gente tinha MTV, que naquela época era um canal de música, né? E não de reality shows. Então eu acho que um pouco disso é um espírito que seria importante ser preservado. Mas eu tinha muito medo que o filme entrasse nessa onda nostálgica de fazer com que os anos 90 fossem os novos anos 80, sabe? Sei. A Festa Plock e essas coisas. E tem histórias muito engraçadas também no filme, né? Que não dá pra aguentar. Sim. Tipo, a história do Planet Hemp, porque que o Miranda resolveu que não era bom colocar o Planet Hemp, que é maravilhoso. Tem a história do Mundo Livre também, do Otto com o pandeiro, que é fantástico. Olha, eu tô contando várias coisas que é pra ficar com vontade. Fica com vontade. É um filme muito engraçado, isso não tenho dúvida. Tem muita gente inteligente falando no filme, por mais que a gente discorde de algumas, tem ali seus pontos, tem suas provocações interessantes. E é um filme muito divertido de ver, porque as histórias eram muito divertidas, porque o Miranda é um cara inacreditavelmente divertido e alto astral, e porque era uma geração chinelo mesmo, sabe? Era uma geração, conforme diz o Samuel, onde o roadie e o vocalista estavam no mesmo status, assim. Era uma turma chinelona, sabe? Era uma geração muito divertida. Eu lembro quando eu conheci o Renato Russo, sabe? E era como se eu estivesse encontrando a Greta Garbo, sabe? Essa geração anterior tinha um pouco essa postura, eu sou artista, sabe? E na verdade não, a gente cruzava o pessoal do Sepultura ou do Chico Science na padaria, sabe? E eles tinham um pouco disso que eu não tenho dúvida de que foi muita herança dessa geração do Nirvana, a ponto de você ver o Dave Grohl hoje, ele é assim até hoje, entendeu? Porque era o espírito daquela geração, de quebrar um pouco esse encantamento artista, sabe? Isso é muito legal. Que foi diminuindo, né? O encantamento então, agora artista. Não adianta nem querer ter, né? Também. O encantamento artista agora é proibido, quase, né? Agora artista é igual pedreiro, né? Conforme diz o Macaco Bong. É isso, artista é igual pedreiro. E o filme foi todo feito na raça. O filme foi todo feito na raça. Como um bom artista de 2015, tá vendo? É um pouco isso. Na verdade, a gente foi um pouco... não, é que tem uma história triste aí de fundo que depois eu te conto. Mas não precisa chorar. Não precisa chorar, deveria.
Mas foi. Foi. O filme foi o esforço coletivo do pessoal da Curundu, que é uma produtora de São José dos Campos, que me procurou para fazer esse filme. Foi muito legal trabalhar com eles. Ali, como eles tinham ali a estruturazinha pronta para fazer, foi um filme que a gente fez saboreando cada momento. É um dos poucos momentos da vida que a gente fala, se eu tivesse 2 milhões de dólares, provavelmente eu faria exatamente como é Que delícia. esse filme. É isso. E agora vai entrar em cartaz? Então, e tudo que a gente tem feito é na base da conversa, do espírito de 94. Assim, muitas salas, cineclubes nos procuraram para exibir o filme e a gente negociou ali individualmente, cada uma. Cara, artesanato, assim, sabe? Então a gente fechou 17 datas, alguns festivais interessantes nos procuraram e tudo. E até meados de novembro o filme vai fazer esse circuito independente, para que depois ele faça o caminho de televisão, on demand, essas coisas todas. DVD, é o que a gente espera. Muito obrigada. Prazer. Todo meu. Sensacional. Olha que mão gelada. Não é?